Oi, pessoal da Taba, tudo bem? Guga aqui. Eu sou um dos fundadores da Tabacoré, junto com o Cris Bezerra, e tenho aqui ao meu lado a Jeane, e esse é o podcast Caminhar e Transformar Percursos da Escola Sem Fronteiras. Tudo bem, Jeane? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, meninas. Hoje a gente está aqui celebrando, então, o lançamento do nosso primeiro livro ali, Caminhar e Transformar, Percursos da Escola Sem Fronteiras. São 8 escolas que caminham com a gente, trazendo os seus processos transformadores. E a gente está muito feliz de receber a Kátia e a Dan, que é do Colégio Medianeira. Primeiro, meninas, eu quero que vocês, né, falem um pouquinho de vocês, quem são vocês aí na fila da educação. Pode começar aí na ordem que vocês preferirem aí, No caminhar de no caminhar vocês. de vocês aí. Depois a gente vai dando continuidade aqui. Então tá bom. Bom dia, boa Bom tarde, boa dia. noite. Que hora será Que hora que são, eles vão assistir, tá? Miséria. Isso mesmo. Miséria. Então, eu sou a Kátia Sampaio, né? Hoje, atualmente, eu sou orientadora pedagógica da educação infantil até o 2º ano, no Colégio Medianeira, já numa caminhada ali na escola de 25 anos, né? Então, iniciei a minha carreira no Medianeira como estagiária, Meu, que legal. passando por auxiliar de coordenação, professora alfabetizadora, professora de educação infantil, orientadora de aprendizagem, né, que hoje a Damir faz esse papel, e desde 2020 como orientadora pedagógica mesmo, né, à frente de um trabalho ali de orientação a professores, formação, né, orientação, enfim. Hoje estou concluindo meu doutorado também, né, Uau. então até março, abril, Sim. no máximo, Que bom. a gente finaliza também, né? E no caminhar do doutorado aí vai implicar um pouquinho dessa prática, dessa transformação, desse processo formativo tão importante para que as práticas pedagógicas, um currículo de campos de experiência seja efetivado com significado e com intencionalidade, né? Perfeito. E isso a gente vai encontrar no capítulo de vocês, Sim. né? É o último capítulo que fala dessa importância. Isso, acho que o capítulo do livro traz um pouco desse spoiler, um pouquinho do que está ali no capítulo tem um pouquinho a ver com a minha pesquisa também, Maravilha. né? Então, depois terá essa oportunidade aí de aprofundamentos, né? Desde o ano 2000 você tá, então... Eu tô desde o ano 2000 no Medianeira. Aham. Desde 2000, agosto de 2000, eu entrei no Medianeira. Tava fazendo a pedagogia, né? Foi o caminho de pedagogia, assim, foi um tempo de espera. Eu fiz o magistério e fiquei num tempo de espera porque, a princípio, não seria a pedagogia que eu seguiria, né? Por uma questões políticas, questões de classe, vamos dizer assim, né? Tinha muito isso. Porque acho que hoje em dia quem faz pedagogia sempre tem uma história para contar sobre isso, né? Tem. Até na minha pesquisa eu faço uma caracterização das professoras e aparece muito isso, né? Às vezes que esse caminho é encontrado pelo acaso ou por falta de opção, enfim. No meu caso, tinha uma questão familiar que dizia não ser professora, né? Mas depois olhando e fazendo uma reflexão pessoal, eu vi que esse era o caminho Esse que era me o teu encantava. Ainda bem, propósito, né? teu caminhar. E aí foi quando eu me encantei. Hoje eu sou apaixonada. Eu falo até para as profs lá, né, Damiri, que quando eu começo a falar de educação, quando eu começo a falar de educação O infantil, olhinho já brilhou. Já O olhinho tá- já tá Eu ia falar isso brilhando. agora pra você, já tá eu sou meio brilhando. suspeita, porque eu sou bem apaixonada, assim. Então, às vezes, eu tenho que me conter para poder pé no chão e também conseguir ver, né, os encontros e desencontros que tem nesse caminhar também. Perfeito. Sim. E a Dami? Um parênteses só dentro disso que a Kátia traz, de o quanto ela nos provoca a transformar toda essa prática em linguagem escrita. Então, eu creio que isso é uma inspiração para a gente, para o grupo, assim, de professores que caminham ao lado. Porque eu acho que está bem dentro disso que você traz, assim. Então, eu sou a Damiri, a minha trajetória na educação surgiu é familiar. Então, minha avó professora, minha mãe professora, e sempre me instigaram a isso também. Eu fiz magistério, e no magistério, quando eu estava no último ano, eu entrei no Medianeira como estagiária também. Então, tem uma longa trajetória aí, dentro da instituição e da educação. Aí fui buscando formações, estudos, né? Psicopedagogia, clínica, institucional. Fiz a psicomotricidade relacional.
Uau, que legal. que traz muito essa aprendizagem que passa pelo corpo, que tem esse significado, né, de vivenciar, de experiência, para que a aprendizagem No Seara aconteça você no fez. Seara. Que legal. Aham. E hoje estou também em processo de finalização, mas aí do mestrado. Agora em março, abril, também apresento, né, a versão final. E ela vai tratar sobre o desenvolvimento integral de crianças com transtorno do espectro autista na educação infantil. Então, meu Que estudo interessante. vai desenvolver aí sobre isso. E é um prazer estar participando com vocês desse momento. Imagina, o prazer é Nossa, nosso. verdade. A gente tem uma mesa de peso Meu aqui, Deus. para esse nosso Super. episódio, porque esse episódio é o episódio de número 5. 5. E vamos lá, então. E como que vocês chegaram no Medianeiro? Eu sempre gosto de saber essas histórias. Era uma vaga, passei na frente, vou deixar meu currículo. Como que é isso? Bem, Porque é uma escola bem grande, né? Um sim. colégio, na verdade, né? O meu histórico medianeira vem desde a infância, né? Nós tínhamos um ciclo de amigos e alguns amigos estudavam no Medianeira, né? Mas o Medianeira nunca foi algo alcançável para mim, né? Por uma questão de realidade social mesmo. Sim. E quando eu vou para pedagogia, né? Eu fiz o magistério também, e quando eu vou para pedagogia, depois de 4 anos de ter concluído o ensino médio, no caso o magistério, eu vou para pedagogia ainda como vendedora de produtos médicos. Então, eu trabalhava com cardiologista, trabalhava numa empresa que vendia material médico, né? Então, atendia hospitais, fazia todo esse processo, e naquele ano eu estava como vendedora externa, atendendo somente cardiologistas. E aí eu passo, então, na faculdade, né? Eu presto vestibular em 3 opções. Odonto, que era a ideia de fazer, serviço social e a pedagogia, né? Que aí eu comecei a colocar dentro do meu processo o que eu gostava de fazer, que era lidar com pessoas. E se eu fosse para odontologia, eu tinha como um propósito de que meio período do meu trabalho seria social. Então, só que daí eu me dou conta que aquilo não estava dentro do meu universo, mesmo sendo uma faculdade pública, né? E aí eu passo, então, em serviço social e pedagogia. E vou para pedagogia por uma escolha de campo de trabalho, por já ter feito magistério, enfim. E eu coloquei na minha cabeça, bem, a partir de agora, então, eu tenho que buscar um emprego, uma experiência no magistério, que até então eu não atuava. Atuei alguns tempo como professora substituta numa escola perto de casa e tal, mas não tinha experiência efetiva de magistério. Então, eu começo a buscar vaga de estágio remunerado para poder ganhar experiência enquanto eu estava fazendo a graduação, né? E aí surge, então, uma vaga de estágio no Medianeira, uma colega minha, né, colega de adolescência e tal, já estava no Medianeira, ela falou assim, olha, abriu uma vaga aqui, você tem interesse? E ela sabia que eu estava cursando pedagogia. Daí eu fui fazer a entrevista, né? Fui fazer a entrevista, fiz uma entrevista com 5 orientadores. Nossa. A minha também foi Que- bem desafiadora. Foram 5 orientadores e mais o diretor Meu acadêmico. Deus. E aí deu certo. Deu certo e eu joguei tudo pro alto e fui pro magistério para fazer o estágio remunerado, saí Que mané cardiologista, o quê? É. Minha vida é essa agora. Saí desse emprego que teoricamente ganhava-se bem, porque eu era comissionada. E eu lembro que na época meu pai falou assim que eu tava fazendo uma loucura. Viu só, Quem não papai, que escutou loucura isso, né? boa. E aí a minha mãe me apoiou, assim, não, vai. E eu tinha certeza que eu precisava ter a experiência para que quando eu estivesse formada pudesse atuar. E a minha ida para o Medianeira foi no sentido de ter experiência e o nome do colégio no meu currículo. É um nome Essa forte, né? era a minha intenção, porque era um colégio de nome Sim, forte. de referência. referência. E a minha ida para lá era ganhar experiência. Nossa, a Kátia trabalha no Rio de Janeiro. Era isso, né? E foi o que aconteceu. Pedi a minha conta 2 vezes. Já lá, inclusive. A primeira vez foi porque daí eu fiz o estágio e era no período da tarde. E pro ano seguinte eu precisava arrumar um outro emprego para conseguir pagar a faculdade. Porque nesse... Pedagogia você não fez na faculdade pública. Não, foi particular.
E aí eu precisava de um outro emprego para pagar a faculdade, Sim. porque naquele meio ano que eu comecei o estágio no Rio de Janeiro, eu tinha o seguro-desemprego. Então, Sim. somando as duas coisas, eu pagava a faculdade. E aí eu precisei e encontrei um outro emprego, daí como professora regente de 4º ano, mas precisava ser à tarde, e eu estava à tarde no Rio de Janeiro. Aí, Aí, né, não deu para conciliar. Aí eu Entendi. fui, pedi minha conta, falei, olha, infelizmente não vai dar e tal. Aí eu lembro que o diretor falou assim, espere até sexta-feira para você cancelar o seu contrato no CIE, né, porque também não tinha efetivação. sim. No final da tarde de segunda-feira, eles me ligaram que tinha vaga de manhã. Aí eu volto. Ah, Ai, maravilha. era pra ser. Era É. pra ser, era pra Uhum. ser. É. Então, ficou essa trajetória aí eu fui Tá aí galgando até esses hoje. espaços, E eu digo que o Medianeira foi o meu formador, É. né? Pelo Era isso que eu ia histórico. chegar. É, Ainda bem que você é. entrou. É, Preciso dessas memórias todas pra gente poder chegar o onde a gente precisa. Medianeira foi a minha faculdade também, eu posso dizer assim, né? O lugar onde eu me Das formei. práticas. Uhum. Perfeito. Das práticas e das teorias. Isso. Sim. Porque é um colégio que preza muito por isso, né? Pelo estudo, pela teoria e fazer essa relação com teoria e com prática. Então, foi ali que eu fui aprofundando o meu conhecimento, já gostava de estudar, então você consegue não só o fazer, mas ter significado nesse fazer respaldado por uma teoria, né? Perfeito. Uhum. Não, é bem dentro disso, assim, que a Kátia coloca, né? Que é bem o que traz o capítulo, o olhar que transforma. E eu, nesse período, no Medianeira, tive um olhar que ainda está sendo transformado o tempo todo, né? A gente busca isso. Mas eu fui transformada através das formações que a gente... Você que chegou lá muito tivemos. jovem também, Isso, aluna do exatamente. magistério ainda. Exatamente. E aí já surgiu a oportunidade de assumir uma turminha, e aí iniciando a pedagogia, eu já tinha formação por causa do magistério, então iniciei como atendente 1 ano, não chegou a ficar 1 ano, e aí acabei assumindo essa turma e entrando como regente e iniciando esse processo de formação desde bem jovem, que ainda sou jovem. Seria legal. Sim. Claro, somos. Ainda Seria bem continua. interessante, assim, para as pessoas que estão assistindo, para a gente contextualizar, porque até então os nossos capítulos são com gestoras de escola, que as escolas, inclusive, são delas, né? Sim. E aqui a gente tem gestores que trabalham para uma rede. Vocês poderiam contar um pouquinho o que é o Colégio Medianeira? Tá, então o Colégio Medianeira, ele faz parte de uma rede, da Rede Jesuíta de Educação, onde no Brasil são 17 escolas, né? Agora não vou lembrar o certo quantos estados, né? O colégio ele não tem uma escola em cada estado, né? São 17 escolas. Entre essas 17 escolas, temos algumas escolas que são integralmente filantrópicas, né? E o Colégio Medianeira de Curitiba é uma delas, que atende uma população de classe média alta e atendendo também a algumas questões de filantropia. Mas tem, por exemplo, no Piauí, no Rio de Janeiro, escolas que Santa são... Catarina. Santa É Catarina como é como Medianeira. Medianeira, Mas no Catarinense, né? Piauí e Isso. no Rio de Janeiro são escolas integralmente sociais, Que né? maravilha. Que atende a educação infantil até o ensino fundamental. Né? Então, faz parte dessa rede. Dentro dessa rede, a gente tem um provincial, né? Que geralmente daí é um padre. E aí nós temos um diretor de educação geral, que hoje é o Fernando Guidini, que foi o nosso diretor acadêmico do Colégio Medianeira e que hoje conduz toda a rede de educação da rede jesuíta. Mas não é o pensamento em rede. Cada escola tem sua proposta. Como que isso funciona? Tá, a gente tem um documento, né, norteador, Ah, sim. né, que se chama CIPEC, que é o Tá. Projeto Educativo Comum, aonde norteia. Mas as escolas têm autonomia Ótimo. para redigir conforme o seu contexto, né, local de propostas pedagógicas. E sua comunidade também. Isso, Que difere uma da outra. isso. Perfeito. Isso, então as escolas têm essa autoria, essa autonomia, sempre em diálogo com uma pedagogia, que aí é a pedagogia inaciana, né? A pedagogia inaciana, ela é uma pedagogia humanista, então vai preservar por essa questão humana, mas que trabalha sempre de uma perspectiva de experiência, reflexão e ação, né? Dentro de um contexto
e dentro de um processo de avaliação. Então, são 5 paradigmas ali, são 5 sujeitos desse paradigma inaciano que vão reger todo o processo das propostas pedagógicas em diálogo. No caso do Medianeira, ele traz esse diálogo da pedagogia inaciana, aonde envolve esses 5 sujeitos, com a teoria da complexidade, baseada em Edgar Morin, né? Junto com a teoria da libertadora também, com Paulo Freire. Então, Que maravilha. essas são as nossas Que bom. bases, né, epistemológicas, da onde está pautado o nosso currículo. E aí, o nosso currículo, então, é baseado nesses 5 sujeitos da pedagogia inaciana, e aí, dentro de uma perspectiva sistêmica, né, de gestão sistêmica, Uhum. aonde a gente vai entendendo que o conhecimento, o educador, o educando, a utopia e o contexto são conhecimentos, são sujeitos desse conhecimento, né? Então, a gente atrela esse processo de reflexão, de experiência, de contexto, sempre lendo esse contexto global, esse contexto micro, para que faça referência às nossas práticas pedagógicas e ao nosso projeto político-pedagógico. O Medianeira sempre nos chamou a atenção da Taba, no sentido que há muito tempo atrás vocês tinham um projeto que vocês caminhavam com outras escolas, que vocês convidavam, e eu sempre achei isso inovador, É assim. inspirador também para nós, né? Inspirador, abrir as portas da escola e conversar com outras pessoas. E quando a gente, de fato, foi pensar a Taba, a gente disse, o Medianeira tem que Eu estar mesmo junto, participei. porque é uma escola grande, é um colégio Uhum. grande, mas ele é grande na estrutura, ele é grande no seu projeto, mas ele é Uhum. próximo, sabe? Ele é Isso. alcançável. E acho que é por isso que vocês estão aqui, para ser o nosso irmão maior, digamos assim, diante dessas outras escolas, mas é porque o que vocês pensam para as infâncias, né? Uhum. Nesse grupo que a gente está vivendo e pesquisando, é o que essas outras escolas estão pensando também. Então, Sim. é bom estar junto. É bom também Abrir, dar né? a mão pro irmão maior, pro irmão mais velho, Perfeito. né? Porque se a gente for pensar em tempo também, o Medianeira aqui de todas essas escolas é a escola mais antiga. Aqui Sim. tá... Não, e a São educação mais, jesuíta é mais de aqui. 500 anos de Meu, história. foi os primeiros, né, aqui Sim. da coisa toda começar. E no capítulo de vocês trazem uma especificidade muito interessante para o conteúdo do livro todo, que a gente termina o livro falando da formação, que a gente consegue transformar, a gente consegue caminhar, a gente consegue viver, observar cotidianos, enfim. A gente pode falar de várias coisas, mas sem formação, nada acontece. Então, já vou jogar a primeira pergunta para a gente debater. Formação para quê e para quem? Bora? Acho que essa questão da formação é uma questão muito cara para o projeto político da escola, né? Eu acho que eu não conheço, né? Desconheço, hoje a gente vê e tal, mas acho que não posso falar com toda certeza, mas o processo de formação continuada que o colégio tem, né, instituído, eu acho que é um processo que garante todas as transformações. Até porque, primeiro, acho que começando que entra na valorização do próprio professor, né? Muito. Sim. Esse processo de formação continuada em serviço, né? Dentro da própria instituição, um lugar destinado para esse momento. Então, a gente tem 2 horas semanais dedicadas a esse processo de formação remuneradas, né? Então, todas as quartas-feiras à noite, a gente tem um encontro com todos os professores e toda a escola, da educação infantil ao ensino médio, estão reunidos ali, ou em série, ou em área, ou em disciplina, ou em componente, para discutir questões do cotidiano ou para estar estudando questões que são, às vezes, levantadas pela direção, pelo grupo de orientadores pedagógicos, com temáticas específicas, né? Então, a gente tem um processo dentro do colégio que o nosso projeto político-pedagógico, ele é participativo realmente.
né? Então, todo o projeto político-pedagógico da escola foi construído junto com os professores, Com muitas mãos. com muitas mãos, né? Isso é Ele- importante. Isso. Então, acho que isso já faz toda uma diferença e que vem essa necessidade desse processo E de esse formação. currículo também é pensado Também. com muitas mãos? Também é Sim. pensado com muitas mãos. Uhum. O processo histórico os professores é quem constrói esse currículo, Perfeito. né? Dentro de uma assessoria que tem os orientadores pedagógicos. Nós, orientadores pedagógicos, nós temos um grupo de professores que são representantes da série, ou do núcleo, ou do componente, né? Que nós chamamos de supervisores. Uhum. Então, hoje, dentro das séries que eu cuido, né? Que é da educação infantil até o 2º ano, eu tenho 4 supervisores. Um supervisor que vai responder ali, é um representante do grupo de professores de infantil 2 e 3, outro do 4 e do 5, uma do 1º ano e uma do 2º ano, que ajudam nessa gestão, né? Legal. Com esse processo de formação também, tá? Você perguntou, formar para quem e Para para quê, né? Primeiro, Uhum. para que formar? Né? Para que formar? Eu acho que fazendo essa pergunta, né? Para quê? Acho que é uma das coisas que até eu tô refletindo sobre isso, né? Acho que primeiro é formar para que aquilo que a gente acredita ou que você vai concebido enquanto conhecimento seja realmente transposto para uma prática, Perfeito. né? Uhum. E uma prática com significado e com intencionalidade. Né? Acho que a primeira questão que a gente tem que ter sobre esse processo de formação é isso. Nessa caminhada de formação e num percurso que a gente vem desde 2012, quando esse processo de estudo, ele era, voltando um pouquinho, né? Esse processo de estudo dentro do colégio, ele reunia, por exemplo, o Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. No Fundamental 1, a educação infantil ficava sempre junto com o Fundamental 1. E O aí, que acontece em muitas escolas. o que acontece em muitas verdade. escolas, exatamente. E aí você vai olhar para o histórico da educação infantil no Brasil, dentro de uma perspectiva assistencialista ou Sim. dentro de uma perspectiva de preparatório, Uhum, né? isso Então, mesmo. e dentro de uma escola particular, o preparatório fica muito mais evidenciado. Sim, e ficando à margem de como Isso. funciona o O fundil, fundamental. Isso, né? E não a vida própria da educação infantil. isso mesmo, É. perfeito. Então, até 2012 era dessa forma, né? E com os processos de formação continuada, que ali na época a gente estava estudando sobre currículos, sobre as teorias de Edgar-Morin, sobre as teorias de contexto social, a educação infantil começa, então, a se questionar qual o sentido de estar ali naquelas discussões, junto com o fundamental, uma vez que, quando você estava nesse grupo, o olhar para as professoras da educação infantil, mas vocês só brincam, Isso. né? Tem essa questão, né? Então, isso foi algo que foi pegando, a presença do professor de educação infantil muitas vezes não era valorizada ou era menosprezada, mesmo sem querer, né? Sim, acho que era cultural, Cultural. né, Isso é de cultural. alguma maneira, né? Exatamente. Então, quando você fala ali, né, que nós somos uma escola grande, quando eu vou falar para outras pessoas ou contar um pouco da nossa trajetória, eu costumo dizer assim, nós somos uma escola grande, né? E eu sei que existe, às vezes, alguns preconceitos até com relação a isso, Por isso né? que a gente quer quebrar isso. Exatamente. Ó, Esse já é o que movimento. derrubar essa fronteira. Vamos lá. Tem isso, né? Uhum, Uma escola tem, sim. grande, vocês têm mais potencial, vocês têm mais condições. Isso mesmo. E aí, quando a gente vai para a educação infantil, eu digo que a gente se iguala. A gente está no mesmo patamar. Sim, Com o certeza. prédio da educação infantil ali, a vida da educação infantil no Medianeira, é como se eu estivesse entrando num jardim de infância, Pulsante. né? E aquele prédio foi construído em 2009. Já projeto de um planejamento estratégico de 2003, se eu não me engano, mais ou Já menos pensando, isso. seria uma coisa meio metalinguagem, uma escola dentro da outra, uma ideia de... O Medianeira já dentro da tem um pouco escola. isso, né? Já, Uma escola isso eu tô- dentro da outra uma pelo escola tamanho, né? Nossa, é verdade, muito Pela grande. estrutura física. Uhum. Mas era construir um espaço específico para educação infantil que até então não tinha.
ele estava ali, além de esse processo de Formação. formação estar junto, vinculado ao As salas de fundamental, educação infantil eram no prédio do Do fundo. do fundamental. fundamental, isso mesmo. Não tinha assim um lugar específico para educação infantil. Tinham salas que eram da educação infantil, um cantinho lá, mas estava ali Uhum, tudo junto e misturado. uhum. E com o crescimento já vem essa necessidade, então, de olhar para isso e se criar um espaço específico da educação infantil. E aí, então, 2008, 2009, se concretiza esse espaço. Que é a porta de entrada da escola. E isso também é outra coisa a se desconstruir, né? Dentro de um processo de que é essa educação infantil hoje, né? Depois, ainda mais depois das leis, Tem que né? entender Da isso, obrigatoriedade Sim, que vem, sim. entender isso. Uhum. Mas ainda se vê isso de forma geral, ainda que o Funde né? Então, acho que a gente Isso. está passando por um processo de transição, de que Sim. entender que Uhum. é nesse processo que a gente precisa entender essa importância de que essa educação infantil é a base para todo o resto. É a base Perfeito. para né? todo Mas o resto. porque durante muito tempo a educação infantil era, para vocês, isso é uma curiosidade, Uhum. porque eu já trabalhei em escolas que também tinham esse modelo. Uhum. A educação infantil era para os irmãos dos grandes que estavam Uhum. no Uhum. fundamental. Isso. Se o Perfeito. meu filho Para vai para mantê-los. primeiro e segundo, É eu vou isso levar o mesmo. pequeno lá também, tem a pré-escola. Porque ajuda na logística, né? Isso. É mais uma questão de fácil. logística do que qualquer outra Mas aquilo que eu coisa. estava falando, olhar para a educação infantil como a base, começo, esse é um novo projeto. É. Isso. Olhar para isso como porta de entrada. Uhum. E hoje já temos famílias que nos buscam com esse movimento inverso. Então, buscam o colégio devido à educação infantil e acabam depois colocando, vou trazer. Porque aí o irmão já tá mais velho, muitas vezes, já tem vínculo na outra escola, ok? Mas aí buscam, não, educação infantil, quero colocar o mais novo aqui. Aí se encantam, né, também com a proposta e acabam trazendo o mais velho Nossa, para também. muito Hoje bom já esse temos inverso. famílias Essa vivendo inversão é maravilhosa, porque isso. ela E está também dizendo, né, pro isso. grupo da escola que a educação infantil é a base. E Vai a- co- né? Uhum. E a potência dos professores nesse sentido hoje, né, Kátia? Isso. Uhum. Da formação. Eu acho que essa virada de chave acontece ali de 2016 para 2017. Tá. Essa virada de chave de perspectiva, né? Então, em 2012, ali, como eu estava falando, na metade de 2012, com as reivindicações do grupo e junto com a equipe pedagógica, a gente consegue desvincular o grupo da educação infantil do processo de formação do fundamental e cria-se, então, Desmembra. Que maravilha. uma área, né, de educação infantil. E a partir dali a gente começa a olhar para os documentos normativos, na época as diretrizes, a gente lê as diretrizes com todo o grupo de educação infantil de professores. E vamos construindo ali um processo de concepção de infância, de que concepção de educação infantil que nós queremos, né? E aí em diálogo ali com as diretrizes. E ter primeiro e segundo perto. Tá com você isso, né? Isso agora sim. Uhum, É. uhum. Também é para pensar nos movimentos transitórios, Sim. pensar nessa coisa dessa transição, Sim. que é sair sim. do universo da educação infantil e como encarar as séries iniciais ali do ensino fundamental. Quando foi me feito a proposta, né, o convite, foi pensado justamente nisso, pela direção, né, aproximar os processos de transição. Então, é feita uma reestruturação com os orientadores, pensando nesses processos de transição, tanto do infantil para o fundamental, quanto do 5º ano para o 6º ano. Então, é feita toda uma reorganização, Que maravilha. pensando nesses processos de transição, que são os choques, né, que acontecem. E muitos. Uhum. Nossa, muitos. Formar porque uma escola que estuda, o que Transforma, acontece né? com ela? Transforma. Transforma. Né? E Isso. para quem? Porque essa formação é, sim, para todos os professores, os estagiários, enfim, todo o colegiado, mas a formação ela também implica na comunidade, de alguma maneira. Sim, total, né? Dentro dessa perspectiva do que a gente vem estudando, e entendendo que os sujeitos envolvidos não é só o professor ou só o aluno, mas a comunidade como um todo, né? E aí eu acho que é um ponto que lá em 2016, que eu digo que é a virada de chave, quando a gente... Você veja, ali em 2016 a gente estava na segunda versão da base, né? Uhum. Só que a gente vem discutindo desde 2012, 2013, 2014, a gente percebe que aquele currículo que nós tínhamos, que era por componente curricular, que era a cópia do fundamental, Sim. não está mais dando conta das reflexões que a gente vem fazendo. Porque aí a gente passa a estudar uma concepção de criança,
né? Não Com a leitura conversa, das não diretrizes e com o que a gente quer de educação infantil. E aí, na época, a gente tinha também a questão do corte etário, porque daí vem a questão do ensino fundamental de 9 anos. Aí gerou toda aquela polêmica em 2007, 2006 lá, Sim, aquilo foi né? uma confusão. Eu Caos. trabalhei numa escola que tinha primeira série, primeiro ano. Isso, que foi a transição. Foi, Eu aham. fui professora de primeiro ano e segundo ano, primeira série e segundo ano na época, Tá. né? E a gente está ali consolidando, e com isso vem em 2015, começa o debate da base, e a gente já estava discutindo para fazer campos de experiência. Já? Já, Que legal. entendeu? Então, em 2015, antes de começar a base, a gente já estava se questionando assim, tá, mas por que a gente tem que continuar trabalhando com componente curricular, uma vez que as diretrizes nos dizem que a gente pode trabalhar de outra forma? E aí a gente começa a desenhar isso, com isso vem as discussões da base. Primeira versão, a gente, né, teve algumas críticas ali, a segunda versão já nos contempla. Quando vem a segunda versão, nós já tínhamos nossos campos de experiência, criados por nós. Então, a gente já teve todo o campo de experiência já construído com um grupo de professores da educação Os infantil. campos e os direitos. Os campos, Sim, os sim, direitos e os objetivos. Nossa. E aí, em 2016, que a gente está fechando esse currículo, e a gente faz uma justificativa junto com um grupo de professores dos campos, por que daquele campo, quais os objetivos, quais os direitos de aprendizagem, e o grupo estuda e faz as suas próprias justificativas. Então, dentro do nosso projeto, tem ali a nossa justificativa sobre os direitos de aprendizagem, sobre os campos de experiência. Nós, enquanto escolas, tomamos uma decisão, então, de que nós vamos adotar o corte etário. Então, isso, veja, isso é 2016. O corte etário foi batido pela STJ em 2018, agosto de 2018. E a gente comunica a comunidade. Quando você fala para quem, né? Não é só os professores e os alunos, mas a gente comunica a comunidade educativa de que nós vamos adotar o corte etário e de que nós estamos transformando o currículo. Não teremos mais língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências e ensino religioso, que eram os conteúdos do educação infantil. E fazemos uma reunião com a comunidade educativa explicando esse processo. Como que foi isso? Eu vou dizer para você que a gente se surpreendeu. Jura? Porque a gente teve uma aceitação, assim, de 90% das famílias. Nossa, muito bom. Foi muito interessante. Então, a gente muda a nomenclatura, porque até então era jardim. Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3, maternal, né? Mudamos essa nomenclatura e vamos para infantil. Infantil 2, 3, que tem a ver com concepção de infância. E fazemos a reunião com as famílias, já invertendo e seguindo o corte etário, deixando à vontade para a família. Quem quisesse podia continuar, mas quem quisesse iria entrar, então, dentro desse corte etário. Foi aí que a gente se surpreendeu. Então, em 2017, a gente inicia com as nomenclaturas novas e com o corte etário estabelecido, né? Deixando flexibilidade para as famílias escolherem. Mas dentro do que a gente vai propondo, do que a gente vai explicando, há uma adesão, né, Damiri, desse projeto pelas famílias. Enquanto professora, que eu vivi esse processo, né, no período ali de transição de conteúdos para campos de experiências, aí quantas vezes a gente se questionava, né? Como vamos planejar? Que aí partia muito do planejamento. E aí as trocas, essas reuniões de quarta-feira que nós conversávamos e discutíamos, né, sobre aquilo. Então, isso nos dava segurança para essa mudança, entendendo que cada professor ali viveu num processo, algumas com mais facilidade. Que enfrentar essa comunidade também em apresentar algo que ainda não era... Não estava pronto, né? Não era palpável. Isso mesmo. Isso nos ajuda muito, essa segurança do professor, porque como a gente discutia muito entre o grupo, isso nos dava segurança para quando viesse um questionamento de uma família, então a gente conseguia ter segurança para responder ali o porquê daquilo. Também já vinha numa proposta de não ter material didático, né? Nunca teve na educação infantil. Sim, mas isso. Quando você fala de colégio grande, você Isso, pensa a que maioria sistematizado. Isso é exatamente. importante a gente dizer que não. Então lá já tem um respeito com isso, o fato das coisas virem das crianças, esse currículo emerge desse lugar, enfim. Né? Só para você ter uma ideia, Guga, lá em 2009, né, ou quando eu mesmo estava em sala, 2003, 2004, a gente não tinha um material didático, mas eu tinha muitas cópias, né?
Xerox. É, Xerox. sim, Né? Sim. E em 2009, quando eu entro na orientação pedagógica, e a gente sempre teve um processo de planejamento participativo. Então, dentro do colégio, nunca foi um planejamento que veio de cima para baixo, o professor somente como executor. Sempre foi um planejamento discutido, É. realizado com os professores. Aham, Eles eram autores, sempre foram autores. sim. É, mas Mesmo quando Quando tinham eram folhas. mesmo quando tinha folhas. Isso. Tudo era. Então, assim, pela proposta da escola, ter esse viés da complexidade, que é não negar nenhuma teoria, Isso. né? Trabalhar com a incerteza, trabalhar com o diverso. O professor, a proposta da escola sempre trabalhava dentro dessa dialógica, né? Da complexidade, do diálogo e da performance de autoria do professor, do educador. Porém, hoje eu vejo que, mesmo a gente dando essa autoria, o professor dando essa autoria, a gente tem referências. Sim. E qual é a referência? Qual era a referência? A referência era conteudista. Sim. Era um Isso. currículo fechado, Isso. conteudista, né? E dentro das nossas discussões, dentro dos estudos, mesmo antes de ter essa área de educação infantil, a gente se pegava muito assim, vamos planejar ciências aqui, um clássico. Pega ciências e vai planejar o que tinha lá do maternal ao 5º ano, se duvidar. Tinha o quê? 5 sentidos. Sim. 5 sentidos. Clássico. Olfato, paladar, nananã. Uhum. Como que era trabalhado? Se você pega hoje uma sequência didática, era a mesma coisa, daqui até lá, certo? E a necessidade de ter algo registrado, porque Palpável, Precisa, eu né? preciso comprovar para a família que Que a eu estou criança trabalhando, aprendeu. que ela Uhum. trabalhou, que ela Passou por aqui. aprendeu, né? Tem uma Uhum, atividade. isso mesmo. Eu preciso, porque a educação infantil não pode ser só brincadeira. É. Não. Ela tem Mas que o ser que tinha? Tem aprendizagem, que, né? sei lá, pintar a boca, Tinha. ligar o nariz, Ligar, isso dar mesmo. fumacinha da sopa. Sim, isso esse tipo de mesmo. coisa. Isso mesmo. Coisas, registro folha, Sim. né? Processo bidimensional. E aí, quando a Uhum. gente descobriu a lâmpada, que as crianças usavam os 5 sentidos o tempo inteiro no seu dia a dia, na Exato. floresta, no corredor da Isso. escola, nos encontros, nos ateliês. Aí, Todos os nossa, lugares, todos os momentos. descobrimos a lâmpada. Exatamente. Então, Né? assim, veja, esse processo, ele, por mais que a gente tinha uma teoria que era voltada para um processo de complexidade, de uma teoria libertadora, por mais que a gente falasse ali no nosso projeto que nós estávamos desenvolvendo um ser biopsicossocial, ainda ficava muito no psicossocial. Tem uma Né? coisa muito forte histórica do Medianeira, acho que isso não é folclore, isso é a força que o Medianeira tem com a literatura e com a arte, né? Uhum. Isso desde da primeira infância, Sim, desde a Sim. primeira infância. isso se mantém. Se mantém Sim. forte, É uma mais das forte, eu digo. fortalezas. Então, falando da questão da literatura, da arte, né, como sendo o coração hoje Pulsante. pulsante do colégio como um todo, isso sempre foi muito forte dentro E do da educação colégio infantil. e da educação infantil hoje. Nós tínhamos um processo, eu lembro quando estava em sala, pensando especificamente com relação à literatura, que a gente às vezes tinha que vinha da gestão, uma cobrança da biblioteca para que as professoras fossem até a biblioteca, né, ter esse momento com as crianças, porque não se tinha essa prática. E não sei se a nossa formação, né, nosso processo de formação, aí isso é o meu mestrado. Tá. De literatura, nós não somos sujeitos leitores. Eu aprendi a ser sujeitos leitores dentro do Medianeira. Então, Opa. o Medianeira me formou nesse Então sentido. também tem essa formação, né? Tem essa A formação escola como formadora de princípios. de princípios. Sim. E puxando um gancho nisso, Guga, uma das coisas que eu venho defendendo é o seguinte: para a gente ter todo esse processo de transformação dentro do colégio e que hoje está se efetivando na prática, isso só foi possível porque teve uma transformação individual de cada pessoa. Isso sim. você fala no capítulo, né? É. Tem que passar Isso. primeiro pela Porque- pessoa. Por mais que a gente estava num coletivo, né? Por mais que nós estávamos nesse coletivo, um coletivo pensando uma mesma visão, buscando essa mesma visão, nós tínhamos impasses internos, cada um com você Isso. mesmo ali, né? Porque, veja, eu tenho professores que estão há 25 anos também no colégio. Isso. Eu tenho professoras na educação infantil que estão há 20 anos no colégio, que tem uma prática de 20 anos. Em 2016, a gente vem com uma proposta de mudar. E com Um certeza desafio. vem dúvidas assim, tá, mas até agora eu fiz estava certo. Por que agora tá diferente?
Então, foi preciso um cuidado com esses professores de não chegar impondo. Sim. Então, o que eu Que a mudança é percebo necessária, mas ela não pode ser. imposta. Exato. E ela não pode vir de over cima de para baixo. cima. Exato. Porque daí ela é superficial. Eu Uhum. vejo que é isso que garante esse processo de formação. Essa formação não adianta. Veja, eu brinco com as professoras, né? Eu falava para a Damir assim. Hoje, elas vêm, trazem alguns questionamentos, trazem algumas angústias, eu dou risada, porque eu falei assim, eu vivi isso sozinha. Vocês Agora estão vocês vivendo são em juntos. grupo. Porque eu fui buscando e trazendo, e eu vivi aquilo meio que sozinha, porque Uma solidão, né? uma solidão, porque a gente quer as coisas muito imediatas. A gente quer receber aqui e já colocar ali. E eu fui aprendendo nesse processo como gestão e como formadora, que é um caminho de cada vez. E que É, porque também E é a tem uma longo coisa no prazo. profissional com ação e reação também. isso. E às vezes o professor quer que seja tudo muito rápido, e Rápido. não E é. às vezes o gestor quer que seja muito rápido. E tem um O tempo, gestor né? quer que seja rápido. E aí, se for rápido, não é profundo. É isso que eu É tenho, superficial. eu tenho visto, assim, até eu brinco com elas, e eu sempre, quando vou falar desse processo de transformação, eu faço uma metáfora com a piscina, né? Você está lá numa piscina, então imagina que você está com todos os seus professores, nós vamos mergulhar, nós vamos nadar. Só que a gente tem professor que não sabe mergulhar, a gente tem professor que tem medo da água, a gente tem professor que já chega mergulhando e vai, Tem os que nem entram, tem os que Primeiro. nem entram. tem os que molham o Então, pezinho. dentro desse processo, dessa gestão, eu sempre eu trouxe essa metáfora aí, para mim, acho que faz todo sentido, de que eu vou ter professores que vão pôr o pé e vão recuar, eu vou ter professores que vão mergulhar de cabeça, mas depois vão ficar na superfície. Eu tenho professores que vão entrando devagarinho e vão se aprofundando. E eu tenho aqueles professores que vão conseguir chamar aqueles, venha que dá Eu já pé para vi você, isso em algum lugar, tá me dá pé para lembrando. você, dá pé para você, Isso não venha. foi você que né? me contou E aí, lindo isso. É lindo isso. e aí Vamos juntos, esses né? dias, uma professora falou assim para mim, só que não dá para ficar parado, né? Eu falei assim, isso Isso. mesmo. Se Exatamente. permitir. Porque também tem isso, você pode estar dentro da água profunda, mas pode estar parado lá. Exatamente. E a educação não dá para ficar parado. Então, eu vi esse processo e isso eu aprendi, sabendo que era um tempo de cada um. Tinha professora que foi mais rápido, tinha professora que demorou um pouco mais, tem professora que está num processo, a outra está no outro. E eu fui entendendo fazendo aquela metáfora, né, que não dá para ser todo mundo cabeça, Sim. que é corpo, que é importante ter aquele que está nesse processo, aquele que está no outro processo, porque Não, e tem isso vai dando corpo para Sim, tudo, e né? tem o respeito com a diversidade, né? Que cada um é como é Isso. e cada um tem o seu tempo, assim como as crianças. Então, o mesmo Porque se acontecia... nós educamos as crianças Perfeito. e descobrimos que as crianças têm, cada uma tem seu tempo, sua forma, seu jeito, o professor também. Então, uma das coisas que a gente tem entendido é o seguinte: se eu quero que isso chegue nas crianças, precisa passar por mim. Perfeito. É. Então, Isso é o que mais me tocou no capítulo. Isso. se não chegar, se não passar por mim, não vai chegar na criança. Então, o nosso processo de formação foi vivencial, experiencial também. Então, esse campo de experiência não é só para as crianças, é para o professor também. Perfeito. Isso. Ó, vocês estão ouvindo É, isso, gente? é. Ó, É vamos verdade. repetir. Campo de experiência também é pro professor. Isso. O professor também precisa se colocar nesse lugar de, Perfeito. Sim, que é a experiência. Não a que passa, isso, mas a que fica. isso. E se nós falamos de escuta sensível, né, a partir das crianças, a gente precisa escutar o professor também. Isso. Aí é o papel da gestão. Isso. Então, aquilo que eu peço para que os professores tenham em sala de aula, eu sei que eu tenho que ser com esse professor, Exato. porque eu sou a formadora dele. O gestor, Entendeu? ele cuida de quem está cuidando. Isso. Cuidar A de mais, cada coisa. inclusive, né? Uhum. Porque é dar condições do caminho. E voltando nessa questão da literatura, que antes era superficial, hoje está todo mundo mergulhado. Uhum. Porque a gente foi fazendo um processo de formação com essa literatura. E Tanto lendo, compartilhando a leitura. lendo com as professoras nas reuniões, trazendo literaturas, fazendo sentido, fazendo relação. E aí até trouxe esse livro que eu cito, né? Que é o livro que eu Ah, cito sim. no... Ah, é muito que eu maravilhoso. começo, Isso, né? você começa. O capítulo ali, que a gente Uhum. começa o Sim. capítulo com... Se você quiser ver uma Baleia. baleia. E eu acho que isso tem tudo a ver, porque fala da espera, fala desse tempo, fala de você se conectar, de estar ali, de não se distrair com outras coisas, né? Que às vezes você precisa abrir mão de algo para poder
me enxergar a Deixa baleia eu no ver final, aqui. né? Vou Não sei. mostrar É aqui também lindo. nessa câmera, ó. Uhum. Olha só. E a baleia é um personagem tão icônico É, na educação da infância, né? sim. Acho que não Sim. sei, porque a baleia é um dos maiores bichos existentes no mundo e as crianças têm uma relação com isso, né? Com a Sim, água. sim. Uhum. Tá tudo no mesmo balaio, né? A água, os professores na piscina, a Sim. baleia. Se a gente for E aí vai, fazer aqui, vai transformando o vai fazendo essa espaço, teia. vai É, dialogando com a isso. natureza. Uhum. A gente não pode dar muito spoiler do capítulo, senão as pessoas não Aham. vão ler o livro, mas a gente Uhum. precisa falar um pouquinho dele. Uhum. Sim. É encantadora a escrita. A forma como ouvi vocês falando aqui, parece que eu estava lendo os trechos do texto. Claro, isso tudo ilustrado junto com as fotos dos ambientes que foram preparados, porque a gente está falando disso também, né? Uhum. Porque depois dessa leitura toda, depois que fica tudo organizado entre nós, professores, nossos gestores que nos ajudam e nos fortalecem na formação, isso em alguma coisa vai saltar do ético e do político para o estético. Uhum. Vai ter que ir para um lugar aonde isso vai se perpetuar no sólido, uma coisa mais sólida, mais física, né? Concreta, A né? gente vai concreto, a gente vai Uhum. conseguir ver isso no concreto. Como que foi a experiência dessa escrita? De colocar isso, tudo que vocês viveram como gestoras e também como participantes desse processo junto com os professores, porque é o que narra, é o que está ali, Uhum. né, Sim, é o que Jane? tá ali. Uhum. Como que foi esse processo da escrita? Eu sei que uma tá lá no mestrado, outra tá no doutorado, é não parar de escrever. Mas aí para-se de fazer a tese e começa a fazer um livro. No caminho, tudo junto, né, Kátia? Tudo junto e misturado. Eu queria só para trazer um pouquinho, foi trazer o cotidiano para a linguagem da escrita, na realidade, com fundamentação teórica. A gente trocava, nas trocas, trazer toda essa troca para a escrita. Eu acho que a Damiri comentou um pouquinho, né? Eu sou meio entusiasta e aí apaixonada. E aí, um pouco com essa linguagem acadêmica também, né? Que eu acho que faz toda a diferença hoje para mim, no sentido de que a gente precisa sistematizar nossas práticas. Né? O Nova vai trazer sobre isso, né? Até um dos últimos livros do Nova, Eu até adoro a escrita aquele dele. o último relatório da Unesco Sim. tá sensacional. Eu acho que vale a pena a leitura. Esse último relatório da Unesco, que ele é um dos co-participantes. Uhum. E eu tive a oportunidade de ouvi-lo agora também em Portugal. Ele vai falar sobre isso, que nós precisamos resgatar esse processo de que as nossas práticas geram teoria. É um processo de teoria. E se a gente não faz isso, a gente não conta. Porque a gente tem. Já é isso. É A isso. gente tem teoria. Mas a gente precisa reforçar dentro da nossa profissão, dentro das nossas práticas, a teoria como expressão da prática. Claro, porque Entendeu? aquilo que as crianças estão fazendo e respondendo, se a gente não escrever sobre aquilo, aquilo não existe. Uhum. Eu tenho falado isso muito, assim, né, nesse meu caminhar também de alguém que é apaixonado pela educação. Eu vejo isso muito do lugar do ateliê. Eu coloco as professoras comigo para que elas façam esse registro, não como caminho de documentação pedagógica, porque está todo mundo falando de documentação, mas que ela Uhum. escreva Sim. a teoria do que ela está vendo a Isso. criança fazer. A criança está descobrindo. Que é o processo de reflexão desse professor. Exato. E daí ela diz assim, mas eu tenho que escrever para quem? Isso vai me entregar para os pais? Eu digo, não, filha. É para você. Isso. É para você Pra mesmo. Você tem que ter mesmo. um caderno, porque, gente, sabe o que eu tenho visto muito? E eu posso falar aqui para vocês. Eu tenho visto as escolas todas fazerem muita documentação Ai, que é acho só que é um para outro fora. podcast, tá? Sim. Que é um outro podcast. podcast, Que é só verdade. para fora. Ai, porque documentar Sim. o quê? O que não é real? Uhum. Sim. Eu tenho umas O críticas que sobre não, isso. não, eu também tenho várias. Mas só para explicar, porque quando você traz isso, dessa leitura que você fez, diante daquilo que eu tenho provocado os professores que estão comigo a escreverem sobre as práticas,
Uhum. Porque isso é uma teoria. Uhum. Isso não é uma documentação. Não, exatamente. Isso é uma teoria. E a escola vai se sustentar nesse lugar. Sim. Né? Quando a gente viaja, quando a gente vai para fora, ou quando a gente vai visitar uma outra escola e a gente vê que aquela gestora ou uma professora tem uma propriedade do que ela está falando, aquilo é uma teoria. Isso. Porque é uma memória do que é vivido, não do que é hipotético. Eu, às Uhum. vezes, visito escolas e vejo documentações que, para mim, são hipóteses. Uhum. Não me garante que aquilo foi vivido e que tem uma teoria por trás daquilo. Uhum. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho que hoje, acho que uma das grandes coisas que a gente tem, e acho que o livro talvez venha mostrar isso também, venha trazer essa realidade de que, e a nossa experiência mostra isso, é que nada acontece do dia para noite, Ótimo tempo. né? Tudo é o Olha, tempo. Tempo. A gente E falou a gente está falando é, do tempo há do bastante tempo. a gente todos Tempo os para ver a episódios. vida. então é preciso esse processo de reflexão que vai me voltar a uma ação. Então, aí isso é pedagogia inaciana, Inaciana. né? A experiência dentro de um processo de reflexão que vai me gerar uma nova ação. Né? Então, a gente tem isso, vivenciado isso, de 2017 até hoje, de forma muito, assim, eu não tenho um projeto, uma investigação que seja a mesma todos os anos, dentro da escola hoje, Uhum. da educação infantil, Sim. né? Eu tenho lá 4 turmas de infantil 5. As 4 turmas têm projetos diferentes, Eu tive a Claro. experiência de ver as Nossa, salas mas do tem ano que ser. passado. né? Tudo completamente diferente. Tem coisas comuns? Tem. Sim, que é normal. Que eu né? acho que é aquilo que também vai nos garantindo o chão. Mas você vê a escuta, né? Você vê ali a E escuta são diferentes. dentro desse processo. Então, veja, a gente sai de lá de 2009, 2012, 2013, é onde uma turma de Jardim 2, na época, que hoje é como se fosse Infantil 5, Uhum. com 50 folhas de atividades Sim. impressas. Uma professora cansada em fazer um envelope lindo para entregar no fim do mês. Uhum. O que mudou, assim, para a gente já ir para os ritos finais? O que mudou de lá para cá? Que você olha, você tem 2009, daí você tem um marco em 2016 e agora a gente está indo para 2026, para 10 anos de uma virada de chave. O que Uhum. ficou? O que ficou para você, Dani? Tempo Ficou aí. um grupo de professores, educadores potentes, seguros, engajados, comprometidos, competentes, estudiosos e que têm segurança para falar da sua prática. E que têm teorias hoje fundamentadas. E aí o que a gente quer fazer é isso, transformar isso em palavra escrita, né? Teoria ali dos livros. Eu acrescentaria Também. ainda disso, né? As paredes da escola falam. É uma escola Muito, viva, Fala. muito. Isso é né? verdade. É uma emoção estar lá. É um espaço É. que convida. Isso. Sim. Convida a permanecer. Eu falo Isso. como olhar de adulto que estive lá. A gente- Só que eu fiquei lá, olhando, observando. Sim, a gente pode propor até um desafio. Agora que a gente vai ter o seminário lá no dia 28, a escola vai estar Vazia. vazia. De Pelada. voltar, de tentar, até nesse próprio seminário que vocês vão ter, o seminário de práticas inovadoras, as mesmas pessoas que foram convidadas e se inscreveram para o seminário da Taba, retornar lá e ver como que esse processo é feito, né? A gente vai precisar muito de vocês para esse seminário do dia 28, porque outra vez a metalinguagem chamando, é a formação dentro da formação. Uhum. E, enfim, isso é urgente, isso não é necessário, isso é urgente. Não só por amor às crianças, mas por um processo coerente e pela ciência que é a infância agora, né? A gente tem que entender a infância como um lugar de ciência, como um Sim. lugar de pesquisa, né? Vocês dedicam essa escrita a quem? Desse livro? As crianças? Eu dedico, acho que Ah. assim, primeiramente ao próprio colégio, né? Por nos possibilitar, né, caminhar dessa forma, possibilitar a gente desconstruir essa ideia de uma educação transmissiva, né? Passar por essa educação mais participativa. E acho que principalmente as professoras. Porque sem elas, a gente não Nada é estaria escrevendo possível. isso, Que lindo. Sim. né? E a gente da Taba agradece muito o Carlos, né? Que Sim. foi a primeira pessoa que abraçou a causa desse livro, Uhum. que nos provocou
O Cris está escondido ali atrás, mas ele está concordando. Aham, verdade. E o quanto a gente admira o Medianeira. Durante as nossas reuniões com outros grupos e outras escolas, sempre as pessoas questionam, mas o Medianeira é um colégio grande, nós somos uma escola pequena. Não, o Medianeira não é um colégio grande. Ele também tem uma escola de educação infantil lá dentro, que tem os mesmos problemas que as escolas, que todo todas mundo, as né? escolas têm. E ele sabe caminhar da mesma maneira que vocês caminham. E que Eu tem acho um que- grande coração, né? Que compartilha com Generoso. super generoso, É, que abre essas portas, Eu acho né? que uma dos princípios da educação jesuíta é justamente partilhar esse conhecimento, né? Contribuir para um processo de reflexão que vai atingir diretamente os nossos sujeitos, nossos maiores sujeitos, que são as crianças. Então, a escola, ela não pretende de forma alguma estar no mercado, numa educação mercadológica. E competitiva. Então, acho que isso faz toda a diferença. Perfeito. Claro, nós somos escola particular, temos que Sim, sobreviver, temos suas precisa, né? necessidades, Claro. mas eu acho que tem algo acima disso, né? Que é buscar uma educação infantil de qualidade, seja onde ela for, Que lindo. Isso. né? Não é uma educação mercadológica, mas sim uma educação que priorize essa criança enquanto sujeito, que priorize essa criança enquanto um ser potente. Então, acho que esse é maior de qualquer outras coisas. E o coração do Medianeira é tão gigante que ele vai nos acolher no seminário do dia 28, a partir das 9 horas da manhã, 28 de fevereiro. E vocês também estão convidados para o lançamento do livro no dia 24, às 19 horas, 24 de fevereiro, às 19 horas, no House Café e Vinho. Meninas, sintam o cheiro. Ele é de vocês. Obrigada. Eu agradeço demais a partilha e essa conversa. E ela vai continuar. Aguarde. Vamos Tem muita coisa tem aí, muita né? coisa pra gente ouvir de vocês duas. Uma hora é pouco. Obrigado mesmo. Obrigada. Valeu. Ó, de Obrigada a mãos aqui, vocês. Jane, todo mundo. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada pela gente. oportunidade. Até a Tchau, obrigado. Obrigada, tchau, tchau.